Você já se perguntou quem é a pessoa mais importante? Qual é a idade mais importante? Bom, será que são os mais velhos? Será que são os mais novos? Será que são as crianças? Essa foi uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Na verdade, muitas pessoas perguntas difíceis para Jesus. E ele respondia muitas dessas perguntas. Uma vez os seus discípulos perguntaram para ele: quem é o mais importante no reino dos céus? As pessoas, inclusive os líderes judeus da época, perguntavam para Jesus para testar o conhecimento dele. E isso eles não faziam só entre poucas pessoas. Eles faziam isso enquanto tinham muitas pessoas. Multidões cercavam Jesus e ele e faziam perguntas difíceis para ele também. Como é que Jesus respondia? Eu não respondia para ele. Jesus respondia cada uma dessas perguntas, fossem simples ou fossem as mais difíceis. E muitas pessoas cercavam ele. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Eles cercavam Jesus e perguntavam coisas difíceis para ele. Para Jesus abençoar, reconhecendo Jesus como o mestre, o rabi da época. Então, eles começaram a trazer mais crianças para Jesus abençoar. E os discípulos ficaram: o que é isso que está acontecendo? Não, eles devem ter falado: não, pare aí, não aborreça o Senhor, ele está muito ocupado. Você não vê que o Senhor Jesus está ocupado e cansado? Ele não tem tempo a perder com essas crianças, vão embora. Claro que as crianças devem ter ficado muito desapontadas. E perguntando, e os adultos devem ter se perguntado: como é que pode ser isso? E devem ter já se virando para ir embora. Foi nessa época, nessa hora, que a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus ficou indignado. E disse, o versículo está escrito em Marcos capítulo 10, 14, disse assim: ó, deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E aí, Jesus, sabe o que ele fez? Jesus abraçou as crianças e as recebeu com todo carinho. Jesus deve ter sentado com as crianças e recebido elas. Os pais devem ter ficado muito felizes e as crianças com certeza também. Eles foram se aproximando e aí foram recebendo o abraço e a bênção também de Jesus. Deve ter sido um momento muito legal, onde as crianças se sentiram importantes. Na verdade, os discípulos devem ter esquecido que esse não tinha sido o único momento em que Jesus tinha feito algo importante pelas crianças. Eles devem ter se esquecido também que Jesus tinha curado o filho de um nobre. Jesus tinha curado também uma menina, filha do chefe da sinagoga. E aí, eles devem ter se esquecido também de uma criança que fez. Foi no momento em que Jesus tinha preparado uma viagem para viajar de barco com seus discípulos, para passar um tempo a sós com ele. E Jesus lá foi viajando. Viajou de barco, uma distância de 6 quilômetros de barco. E foi para o outro lado para passar um tempo só com os discípulos. Mas as multidões seguiram a Jesus. Foram andando, eles andaram no total mais ou menos 12 quilômetros. E eles foram lá procurar Jesus. E Jesus tinha planos de ficar com seus discípulos, né? Ele queria falar, ensinar aos discípulos muitas coisas. Ele não sabia que não teria tanto tempo na terra para fazer seus ensinos e deixar seus discípulos cientes da responsabilidade deles. E Jesus, quando viu o povo, teve compaixão dele e ensinou-lhes muitas coisas.
como Jesus os amava. Deus ama você também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João capítulo 3, versículo 16. Ele ama do mesmo modo a todas as pessoas do mundo, adultos e crianças. Deus é o Criador do mundo. Ele fez os oceanos, o céu, as estrelas, as árvores, os animais e outras coisas belas, pelo seu grande poder. Ele fez inclusive você. Não é maravilhoso saber que Deus Pai, que é santo e perfeito em tudo, ama você? O Senhor Jesus, Deus Filho, também ama você. Ele amou grandemente aquele povo. Ao entardecer, os discípulos disseram para Jesus despedir as multidões. Disseram: Jesus, olha, eu sei que você não está percebendo que a hora está passando, mas tá ficando tarde e esse lugar é deserto. Vamos despedir esse povo para que eles procurem algo para comer, porque a gente não tem dinheiro. Que problema, hein? Mas o povo tinha uma necessidade mais séria ainda. Precisavam conhecer a Jesus e ter o seu pecado perdoado. Você também precisa conhecer a Deus e ter os seus pecados perdoados. Você sabe o que é pecado? Pecado é qualquer ato, pensamento ou palavra que vai contra o que Deus nos mandou fazer. Você pode pensar em algumas coisas que você e outras crianças fazem que não agradam a Deus? Por exemplo, desobedecer, mentir, falar palavrões, destruir algo de outra pessoa, ser maldoso. Por que será que você faz coisas erradas? Você nasceu com o desejo de fazer a sua vontade, em vez da vontade de Deus. Deus diz na Bíblia, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram. Isso significa que você também pecou e Deus deve castigá-lo pelo seu pecado. Esse castigo é a separação dele para sempre, num lugar terrível de sofrimento. Você precisa conhecer a Deus e ter seus pecados perdoados. As pessoas daquela multidão também precisavam conhecer a Deus e ter seus pecados perdoados. Mas naquela hora estavam com fome. O que fazer? Jesus, então, teve uma ideia. Virou para seus discípulos e disse: deem vocês mesmos que comer, eles não precisam ir embora. Mas o discípulo Felipe disse para ele bem assim: Jesus, nós não temos dinheiro, seria necessário uma fortuna para alimentar todas essas pessoas. E o lugar é deserto, não tem como. Mas Jesus disse bem assim: vamos ver quanta comida vocês têm disponível. E André foi procurar saber e descobriu que tinha um menino que tinha um lanche, que eu acho que até a sua mãe tinha separado para ele. Era um lanche pequenininho, um lanche de 5 pães, que eram do tamanho dos pães sírios, que a gente encontra no supermercado, e 2 peixinhos. E os peixinhos provavelmente eram do tamanho de sardinha. E aí, esse menino foi levado até Jesus. André deve ter dito para ele: o Senhor Jesus quer o seu lanche. Ele deve ter chegado para Jesus e olhado para o lanche, olhado para André, olhado para Jesus, e eu tenho certeza que aquele menino pensou: mesmo sendo pouco, se o Senhor Jesus quer o meu lanche, vou entregar o meu lanche para ele. E aí o menino entregou o lanche nas mãos de Jesus. Mesmo que tivesse pouco a oferecer, o menino entregou o que tinha a Jesus, mesmo que tivesse pouco a oferecer. É possível que você, que já recebeu Jesus como seu Salvador, às vezes sinta, mesmo como filho de Deus, que tem pouco a oferecer. Talvez você conheça apenas um pouco da Bíblia para poder compartilhar com outra pessoa. Ou talvez tenha só um pouco de tempo que poderia usar para ajudar o necessitado. Ou ainda que você talvez tenha um pouco de talento que Deus pode usar para encorajar alguém. Sim, se você já é salvo, deixe Jesus usar a sua vida para abençoar outros. Jesus não está procurando pessoas que tenham muito a oferecer.
Ele só quer pessoas dispostas a permitir que ele use o que elas têm. Há pessoas à sua volta com muitas necessidades. Você pode varrer. Você pode ver na sua casa um irmão que precisa de ajuda com as tarefas de escola. Você pode alegrar seus pais fazendo alguma tarefa de casa. Você pode deixar o dia de algum vovô ou vovó diferente cantando uma música para eles. Há muitas maneiras de Jesus usar você. A Bíblia diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Está em Provérbios 3, 27. Jesus diz que é errado deixar de fazer as coisas boas que você pode fazer. Em vez disso, esteja disposto a permitir que Ele use você. Você vai ficar surpreso ao ver o que Jesus pode fazer com o pouco que você tem. Deixe Jesus usar sua vida para abençoar outros. O menino deu o que tinha a Jesus, mesmo tendo pouco a oferecer. Então Jesus, no momento em que recebeu aquele lanche, deu graças a Deus. A Bíblia não fala que Jesus orou, mas com certeza ele deve ter agradecido por aquele menino que entregou tudo o que tinha para que Deus pudesse fazer a parte dele. Jesus tinha um plano. Jesus mandou que os discípulos fizessem que as pessoas sentassem em grupos. Então, os discípulos fizeram isso. Eles sentaram em grupos de 50 e de 100 pessoas. E sentaram ali na grama verdinha. Por ali já ficou mais fácil saber quantas pessoas haviam ali. Haviam 5.000 homens. Com certeza o menino foi sentar ali com sua família. Haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí os discípulos disseram: sirvam a... Jesus, assim que todo mundo estava sentado em grupos, Jesus abençoou o alimento e o partiu em pedaços. Jesus tinha um plano para alimentar a necessidade daquela multidão faminta. Jesus tem um plano para satisfazer a sua necessidade de perdão do pecado. Algum tempo depois disso, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, recebeu o castigo que você merece pelo seu pecado. Como ele fez isso? Ele permitiu de boa vontade que homens o pregassem numa cruz, fazendo com que o sangue corresse de suas mãos e pés, para que seus pecados fossem perdoados. O Senhor Jesus não merecia morrer. A Bíblia fala sobre Jesus, que é aquele que não conheceu o pecado, em 2 Coríntios 5, 21. Ele nunca fez nada de errado, mas Deus castigou seu filho no seu lugar. Jesus provou como ele ama você ao morrer pelo seu pecado. Mas eu estou contente porque ele não ficou morto. A Bíblia diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Deus o ressuscitou depois de 3 dias e ele está vivo hoje no céu, com Deus, Deus Pai. Por causa do que Jesus fez por você, você pode ser perdoado. Você pode crer, confiar nele como seu Salvador e ter a vida eterna com Jesus no céu. Você não fica contente por Jesus ter um plano para satisfazer a sua necessidade de perdão do pecado? Jesus tinha um plano para satisfazer a necessidade daquela multidão. Jesus então mandou os discípulos distribuírem a comida. E aí foram distribuindo. Tenho certeza que eles conseguiram alguns cestos ali entre as pessoas que estavam lá. E aí foram colocando a comida do cestinho para os cestos maiores. E aí foram distribuindo, partindo peixe, partindo pão. E aí cada pessoa foi recebendo tudo o que precisava. E os grupos foram comendo e a comida não acabava. Só Jesus podia satisfazer as necessidades de tantas pessoas. As pessoas foram comendo e a Bíblia diz que os discípulos recolheram 12 cestos de sobras de comida. Se você gostou